permissão para mentir. Na Câmara, deputados analisam o PL das fake news, que pode ampliar a imunidade parlamentar para o ambiente digital. Este é um dos temas da minha conversa de hoje com o jurista e presidente do IBDAPT, doutor Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer conversar com o senhor. Meu, Vivi. Doutor Quioche, o PL das fake news tem um nome imponente, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, tramita aí na Câmara dos Deputados, tem mais de 40 artigos, alguns polêmicos, como o que prevê a extensão da imunidade parlamentar aos sites e redes sociais mantidos por políticos brasileiros. Na sua opinião, esse escudo aí contra as regras de moderação de conteúdo será uma blindagem perigosa para parlamentares mal intencionados aí que espalham desinformação? Olha, Vivi, esse projeto é originário do Senado, foi aprovado rapidamente e está lá em banho-maria na Câmara dos Deputados desde abril de 2020. Quando não se tem vontade política, tudo demora, né? Agora, quando se tem vontade política, eles aprovam na calada da madrugada, né? Então, é o que está acontecendo com esse projeto. Parece que os deputados têm receio de ver cerceado a sua liberdade de espalhar fake news por aí, né? Mas essa lei, ele tem um propósito de estabelecer mecanismo de transparência nas redes sociais e de serviço de mensageria privada, né, através da internet, para desestimular o seu abuso, o uso indevido ou a manipulação que possa causar potencialmente danos individuais ou coletivos. Então, essa lei, no seu conjunto, é bastante positiva, né? Então, ela define o que é provedor de aplicação, que é a pessoa jurídica ou física apta a fazer essa aplicação na internet. Define o que é desinformação, que é um conteúdo no todo ou em parte manifestamente falso, com a intenção de prejudicar a imagem de terceiros. Define o que é uso de conta inautêntica, que são aquelas contas abertas com fim exclusivo de disseminar desinformação. Então, tudo isso é positivo, né? Agora, tem alguns aspectos da lei que me parece que é inexequível, né? Como aquele que estabelece o limite de uso da mensageria privada, se dizendo que você não pode repetir a mesma mensagem mais do que uma vez para um grupo ou uma pessoa, limitado ao máximo de 236. Quer dizer, isso foi um chutômetro, ele sacou o número do bolso do colete. E na época de eleição, você não pode fazer a repetição da mesma mensagem mais do que uma vez. Agora, a lei não explica se é uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Talvez isso tenha incomodado os deputados aí com cerceamento do seu direito de expressão, né? Então, mas ele estabelece pontos positivos, estabelece sanção aos infratores, consistente na advertência, com prazo para ele se ajustar à norma legal, imposição de multa, interdição temporária da provedor de, de aplicação, como aconteceu com o Telegram, né, que na época não tínhamos lei, ainda não temos, mas o ministro Alexandre de Moraes aplicou a si mesmo. E por último, estabelece a proibição, né, definitiva da provedor de acesso a operar no Brasil. E essa lei atinge também, Vivi, os provedores situados no estrangeiro, desde que eles operem para o público brasileiro.
Doutora Arade, eu vejo que realmente um dos aspectos aí que mais chamou a atenção foi realmente essa imunidade parlamentar no conteúdo digital. As regras de moderação de conteúdo são realmente, como o senhor citou, são positivas, mas a gente fica pensando que no auge da pandemia foram exatamente os parlamentares de contas de redes sociais de parlamentares que surgiram as maiores fake news contra vacinas, contra até caixões aí que eram enterrados sem vítimas da Covid-19. Isso assusta realmente essa imunidade, essa blindagem, né, dos parlamentares, não é mesmo? Prova, Vivier, que esse projeto legislativo de iniciativa do Senado, ele foi baseado numa conjuntura real, nos fatos que realmente estavam acontecendo e que o projeto legislativo busca combater. É exatamente no período eleitoral, no período de pandemia e no período de emergência, é que há maior vedação a esse tipo de manifestações que podem ser considerados como uma forma de desinformação. Isso aconteceu a olhos vistos durante a CPI da, da pandemia, né? Da Covid. Doutor Quioch, a gente falou aí em blindagem, né, para os parlamentares com o PL da fake news, mas quem está usando aí uma blindagem contra investigações é o presidente Jair Bolsonaro, que vem decretando sigilo de atos da administração, como da reunião no Planalto com os pastores aí acusados de desviar verbas do Ministério da Educação. O PDT agora acionou a Procuradoria-Geral da República contra o sigilo de 100 anos sobre encontros do presidente aí com os pastores lobistas do MEC. Dá para derrubar esse sigilo de um século? Pelo histórico aí do procurador Aras, parece que não vai dar em nada, né, doutor Quioch? Eu acho que sim, né? Porque não faz sentido, né? Esse sigilo não foi decretado em benefício da sociedade ou quem quer que seja. Foi decretado em benefício próprio para camuflar ou esconder aqueles atos reputados ilegais ou, no mínimo, não condizentes com a lisura que se impõe no trato com a coisa pública, né? Você lembra da execução do tal de Robson lá em Minas Gerais, para a Polícia de Minas Gerais, depois de uma perseguição de mais de 50 dias, ele acabou morto com uma saraivada de 110 tiros, né? Então, também foi decretado o sigilo de 100 anos sobre a eventual investigação. Ora, isso é um absurdo. Isso é um atentado à verdadeira liberdade de expressão e de liberdade de atuação da imprensa também, para bem informar a população. Para isso que existe o jornalismo, né? Então, uma medida dessa natureza, nem na época da ditadura militar não acontecia, né? Então, é evidente que, se a justiça não derrubar, o próximo governante, né, se é que não for ele próprio, né, poderá, de uma canetada só, revogar. O que é estabelecido arbitrariamente pode ser arbitrariamente revogado. Doutor Quioch, mudando aí de assunto, muito tem se falado na pauta verde, analisada aí pelo Supremo Tribunal Federal. São 7 ações que constituem aí, que contestam as decisões do governo federal sobre licenciamento ambiental e devastação da Amazônia e outros biomas, né? A intenção dos partidos políticos com essas ações é comprovar que o presidente Bolsonaro agride a Constituição ao permitir a degradação aí do meio ambiente. A ministra Carmen Lúcia acusou o que ela chamou de cupinização de órgãos de meio ambiente. Vai ser fácil comprovar esse desmonte na área ambiental, doutor Quioch? Como você disse, são 7 ações ajuizadas por partidos políticos e pelas diferentes ONGs. Destacam-se 2 delas: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de número 54, e a ação de descumprimento de preceito fundamental, de número 760. Então, essas 2 ações foram
tiveram votos proferidos pela relatora Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, dando integral procedência às duas ações. Não é? Acontece que o ministro Mendonça, né, o mais novo da corte, ele fez uma série de considerações, dizendo que ele não quer ver o passado. A preocupação dele é mais para a construção de um futuro verde, né? E não ficar remexendo coisas do passado. E botou culpa não só no governo, como também nos governos estaduais e pelas próprias organizações internacionais, países estrangeiros, que importam, né, aos montes a madeira ilegalmente extraída lá da Amazonas. E ele acabou retirando de pauta, pediu vista. Então, ficou empacado, né? Então, não se sabe quando que ele vai retornar com os autos para proferir o voto. Mas, em certa parte, o que ele falou, Vivi, tem razão, porque a Amazônia Legal, para você ter uma ideia, ele abrange 777 municípios e 8 estados, ocupando 59% do território brasileiro. Não é razoável, nem é justo você exigir que o país fique montado em cima de 59% do seu território sem nada produzir. O Brasil, afinal de contas, é o sexto país mais populoso do mundo. Ele tem 260 pessoas para alimentar, entendeu? Então, você não pode simplesmente impedir o desenvolvimento econômico sustentável. Não é? Então, e mais ainda, sem desenvolvimento não vai haver atração de população. E sem a presença da população brasileira, há, inclusive, o perigo de segurança nacional. A melhor forma de você assegurar a soberania nacional é botar o povo lá. Entendeu? Então, se o povo não está presente, começa a ter invasão de bolivianos, venezuelanos, guerrilheiros e de estrangeiros que depredam a nossa riqueza. Não é? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Então, eu acho que o ministro Mendonça, ele falou uma coisa que é verdade, é real. Agora, a ministra Carmen Lúcia, como você falou, como é que é? Cupinização. Cupinização, falou em trololó, falou em casquetização. Casquetização é um termo que significa o pior governo de um país. Né? Eu acho que ela deixou-se tomar pela paixão e utilizou-se de um linguajar que não é o normal dela. Né? Doutor Kiyoshi, a gente vê mesmo, né, que acho que quando a gente discute aí o futuro verde, como disse o ministro Mendonça, eu acho que o grande receio de todos da sociedade é que sustentabilidade parece não combinar muito aí com esse governo, o governo Bolsonaro, porque os bolsonaristas têm um universo diferente, né? Porque a gente fala que o ministro do Meio Ambiente parece que quer liberar só a grilagem de terras, mineração em terras indígenas, a FUNAI é anti-indígena, a gente vê a Fundação Zumbi dos Palmares, racista, é um universo paralelo aí, é um universo complicado bolsonarista. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, parece que não casa muito futuro verde com esse governo, não é mesmo? Verdade. Mas tem uma coisa, viu? A mídia exagera um pouco, né? A nossa mídia, que é a mídia brasileira, não deveria seguir exatamente o que diz a mídia internacional, que todo mundo cai de pau em cima do Brasil, como se o Brasil fosse obrigado a manter 59% do seu território servindo de pulmão para o resto do mundo que não respeita o meio ambiente. O que dá maior aquecimento ambiental não é o desmatamento,
são as indústrias poluentes dos Estados Unidos, da China, da Europa, entendeu? Isso daí ninguém fala, entendeu? Ninguém fala. Fala-se muito, por exemplo, em maus tratos aos índios, né? Fala-se até em genocídio dos índios, mas isso vem parte de um país que não tem moral para isso. Os Estados Unidos, por exemplo, usaram a 7ª Cavalaria do Exército para exterminar os Pele Vermelho lá do Oeste, né? Então, que moral eles têm para ficar criticando a política indigenista aqui no Brasil? Doutor, que eu acho que com certeza aí a pauta verde vai ser tema de nossas conversas no futuro. Queria muito agradecer por enquanto a sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi. Este foi o jurista e presidente do IBEDAT, Dr. Kiosh Harada, falando aqui no NGT Notícias. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.